Aprenda a criar um maravilhoso chaveiro em crochê com material reciclado. Nesse chaveiro, nós vamos utilizar tampa de garrafa PET e dar um novo destino a esses materiais. Chaveiro ecológico e sustentável. Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Para a primeira carreira, faça 6 pontos baixos dentro do anel. Feche o anel mágico. Introduza a agulha no primeiro ponto baixo e aqui vamos fazer 2 pontos baixos, no mesmo ponto da base. Marque o primeiro ponto e prossiga fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. Nós vamos ficar com um total de 12 pontos. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Marco este primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes. E no total, vamos ficar com 18 pontos. Para a próxima carreira, vou retirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo. Marco este primeiro ponto. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos, um aumento. Agora, vou seguir fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto da base. No próximo ponto, faço o aumento. Vou continuar com esta sequência de 2 pontos baixos, um aumento, por 5 vezes. Depois de todas as repetições, finalizo a carreira fazendo um ponto baixo aqui no último ponto. Para prosseguir, vou fazer o arremate do anel mágico, faço nó e corto o excesso do fio.
Para a próxima carreira, eu vou introduzir a agulha só pegando a alça de trás. Então, marco o primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás de cada ponto, em BLO. Agora nós vamos seguir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo, por 2 carreiras. Cada carreira, nós vamos ficar com um total de 24 pontos. Para a próxima volta, vou introduzir a minha agulha pegando só a alça de fora do ponto e vou fazer o meu primeiro ponto baixo da carreira. Marco este ponto. No próximo ponto, pego a alça só de fora e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, também pego a alça de fora e faço um ponto baixo. Então, aqui no início, fizemos 3 pontos baixos. Aqui no próximo ponto, vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir com esta sequência de 3 pontos baixos, um aumento, por 6 vezes, pegando apenas a alça de fora do ponto. Vamos ficar com 30 pontos baixos. Agora, pessoal, vamos retirar o marcador, cortar o nosso fio, deixando uma sobra para acabamento. E com auxílio da agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento da peça. Coloque um pouco de cola de silicone
pode ser cola quente ou cola de silicone líquido. Coloque a sua tampa de garrafa dentro da peça. Repita as carreiras de 1 a 4 para fazer uma base na cor marrom escuro. Deixe uma sobra de fio para a costura. Com o fio na cor verde, faça o nó corrediço e na sequência 14 correntes. Feita todas as correntes, vamos pular esta primeira, aqui na próxima vamos fazer ponto baixo. Vamos seguir fazendo ponto baixo por 12 vezes no total. Então, para cada corrente, vou fazer um ponto e vou ter 12 pontos baixos. Feitos 12 pontos baixos, aqui na última corrente vou introduzir a agulha e vou fazer 3 pontos. 3 pontos baixos na mesma corrente da base. Depois de fazer os 3 pontos baixos aqui na mesma corrente, nós vamos virar a peça e vou introduzir a agulha em cada uma das alças da corrente aqui do outro lado. Já vou escondendo a sobra de fio e aqui faço 12 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. No último ponto, não finalizo a última laçada, troco para a cor amarela, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, uma corrente, puxo as 2 sobras de fio. Agora vou utilizar um pedaço bem pequeno de arame, com a numeração bem fina, deixo uma sobra. Coloco o arame aqui bem perto da peça e agora vou contornar a peça com ponto baixo, já escondendo o arame por dentro da peça. Corto as sobras de fio, estou usando esta numeração. E vou prosseguir fazendo 13 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Aqui é o segundo, terceiro, e vou seguir fazendo 13 pontos.
Aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo ponto da base. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. E na sequência, vou seguir fazendo 13 pontos, sendo um ponto baixo para cada ponto. Continuo escondendo a sobra de arame por dentro da peça. Aqui no finalzinho da carreira, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto e ficará desta forma. Faço uma corrente e arremato o fio. Faça 2 peças iguais. Para fazer uma folha menor, faça 10 correntes pule a primeira corrente, na próxima faça ponto baixo e siga fazendo 8 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. Na última corrente, faça 3 pontos no mesmo ponto da base. Vire a peça e prossiga fazendo 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Faça uma troca de cor aqui no último ponto baixo para a cor amarela, um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, uma corrente, puxe as 2 sobras de fio, pegue seu arame para artesanato, deixe uma sobra e prossiga fazendo 9 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base, escondendo a sobra de arame. Aqui no próximo ponto, introduza a agulha e faça um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço.
Siga fazendo 9 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Finalize fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Corte, deixando uma sobra para acabamento. Faça de 1 a 2 folhas iguais. Para fazer a montagem, pegue de 3 a 4 folhas, a base na cor marrom escuro. Vamos introduzir a agulha dentro da base e passar todas as sobras de fio e arame das folhas aqui por dentro deste espaço. Agora que já passei todas as sobras, vou apertar bem o anel mágico. E com esta sobra de fio do anel mágico, vou enrolar aqui nas sobras das folhas, nas sobras de fio. Vou colocar um pouco de cola de silicone ou cola quente e vou enrolar aqui para finalizar o acabamento. Na sequência, corte o excesso de fio. Coloque a sobra de fio numa agulha de tapeceiro. Introduza a agulha em qualquer uma das alças do jarro. Depois, passe a agulha pelas 2 alças da terra e já passe na alça do jarro. Repita sempre esta sequência: 2 alças da base da terra e a alça do jarro. Sempre nesta sequência por toda a volta. E antes de finalizar a costura, coloque um pouco de fibra sintética dentro da peça.
Com auxílio do alicate, utilizando uma argola, eu vou colocar a minha argola para chaveiro aqui na primeira folha. E esse é o resultado do nosso chaveiro de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça maravilhosa, que além de um chaveiro, é uma bela decoração. Até o próximo vídeo!